Olá, meu amigo, salve minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Trouxe hoje um material sensacional para quem está estudando para qualquer concurso público. É a resolução do vestibular para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica de 2018. Prova que aconteceu há aproximadamente 2 dias desse que eu estou gravando. Já fiz os comentários para um dos locais onde trabalho, que é o curso Elite Curitiba. Já está lá no site do Elite meus comentários. E vou aqui trazer essa resolução para que você possa também aproveitá-la para os seus próximos estudos. Bom, veja só, esse material, ele engloba literatura, matéria que o ITA tem pedido todo ano e de maneira mais intensificada. Esse ano, inclusive, numa grande e bacana inovação, eles pediram uma leitura obrigatória, 3 leituras obrigatórias, na verdade, o romance Senhora, de José de Alencar, do nosso período do romantismo, o Quincas Borba, do realismo, do Machado de Assis, e o São Bernardo, de Graciliano Ramos, do nosso momento, do modernismo. Uma inovação muito bacana, porque os candidatos ficavam com uma dificuldade enorme, porque as questões do ITA, de literatura, sempre foram muito específicas, né? Mas não tinha uma leitura obrigatória. O vestibular trouxe 3 questões, uma de cada obra, que nós vamos resolver aqui. Antes de mais nada, vale dizer que as questões de interpretação de texto e gramática, na verdade, gramática ficou meio que em segundo plano esse ano no ITA. Houve 2 questões de gramática, uma de pontuação e uma de coesão, especificamente. Então, a gramática não foi tão explorada, análise sintática, análise morfológica, concordâncias e regências, não apareceu esse ano na prova do ITA, coisa que, em certo sentido, também foi inovador. Porém, vale eu dizer para você o seguinte, todo esse material que você está vendo aqui no meu site, você pode, inclusive, não deixe, na verdade, de me procurar lá no meu canal do YouTube, assinalar lá o sininho das notificações para você receber as novidades que eu estou sempre postando. Também não deixe de me adicionar no Facebook, é fácil, me acha lá muito fácil. Professor Bennoa, só tem eu lá com esse nome. E www.professorbennoa.com.br, meu site, muita novidade, muito material que você pode utilizar gratuitamente, também material para concurso público, também minhas dicas, que aos pouquinhos nós vamos alimentando aí o site. Não deixe de me procurar nas redes sociais. Vale eu dizer para você também o seguinte, 13 e 14 de janeiro, marque bem essa data, 13 e 14 de janeiro, no Rio de Janeiro, na Univeritas, no bairro do Flamengo, ocorrerá o maior evento de língua portuguesa que esse país verá. É a primeira maratona de estudos da língua portuguesa. Eu e mais 26 professores, os melhores do país, estaremos lá aguardando você. Poxa, professor, não vou poder ir. Ótimo! Faremos transmissão ao vivo do evento, até porque as vagas são limitadas, são 700 vagas apenas, as inscrições já estão abertas, está bombando, você não pode perder essa, ok? Não pode ir? Ótimo! Inscreva-se para a transmissão ao vivo, beleza? Sem mais delongas, então vamos resolver o vestibular do ITA? Vem comigo, primeira questão, eu vou botar aqui as questões, aqui já está a solução, mas vamos aqui, ó, botar aqui na questão 21, que foi a primeira questão da prova sobre o romance Senhora do nosso glorioso José de Alencar. Então vamos chegar aqui na questão 21. Todo mundo se lembra, né? Certamente, se você... Alô, meu aluno do ITA, alô, meu aluno do curso Elite Curitiba, você que teve aula comigo, leu certamente, participou aí das nossas aulas de revisão, falamos muito sobre esse romance, o romance Senhora, do José de Alencar, e a questão trouxe uma cena do livro bastante interessante, diga-se de passagem, em que a Aurélia sai bruscamente do jardim. Ela estava lá com o marido dela, todo mundo que leu o livro, mesmo você que só se lembra vagamente por ter lido no ensino médio, lembra que foi um casamento arranjado, foi um casamento por interesse financeiro, em que a Aurélia procurava penalizar o Seixas pela sua ganância, pela sua ambição, lembrando que no romantismo, no romance romântico,
as obras normalmente ou tem final feliz, como foi o caso de Senhora, né, de José de Alencar, ou tem final trágico, como é o caso de um outro romance dele, o Iracema, por exemplo, tem final trágico. Então venha cá comigo, novamente. Então ela sai bruscamente do jardim, onde ela vai para a sala e fecha as cortinas para apagar os reflexos da claridade argentina da lua. E aí a questão pede que você marcasse a alternativa que explica. Essa prova aqui, que me foi gentilmente cedida, né, ela apresenta, inclusive, a resposta correta. A resposta correta era a letra B. A frieza de Aurélia para com Seixas quase foi quebrada no jardim. E aí, o comentário que eu fiz sobre esta questão está aí na sua tela. Agora, vamos vê-lo. Ó. Vamos fazer aqui uma pequena... Vamos nos lembrar aqui um pouquinho do romance. Ele é dividido em 4 partes e essa cena se encontra na terceira parte, que é a parte posse. Preço, quitação, posse e resgate, uma vez que a ideia do José de Alencar, quando escreveu, era justamente colocar o romance como se fosse um negócio. No século XIX, os negócios eram feitos por tratados comerciais que às vezes eram divididos em partes. Um desses negócios dividia-se dessa maneira aí, ó. Era o negócio de hipoteca, era feito dessa maneira aí, ó. Tá? Então, nessa terceira parte, no capítulo 6, então, nós vamos encontrar esta cena. Então, ó, o capítulo se inicia com essa expressão, fazia um luar magnífico, ok? E eu coloquei aí no meu comentário que é bem ao gosto dos romances românticos da época, porque os romancistas desse nosso período, eles têm essa característica de fazer descrições, principalmente descrições da natureza, de forma idealizada. Eu disse muito para os meus alunos que a palavra-chave, eu costumo resumir, quando é possível, a maioria dos movimentos, dos estilos literários, eu resumo numa palavrinha. No caso do romantismo, eu sempre falei para eles, resuma com idealização. Mas o que era idealizado, professor? Tudo, tudão. A mulher era idealizada, a natureza era idealizada, tudo na visão do romancista era idealizado. Vem comigo aqui, então, por isso que era bem ao gosto dos romances românticos, tá? Mais adiante, na narrativa do capítulo 6, o José de Alencar nos informa como se houvessem naquela ocasião exaurido toda a dose de fel e acrimônia acumulada nesse primeiro mês de casados, desde o dia seguinte, suas palavras correspondendo à amenidade e apuro das maneiras, perderam a ponta de ironia de que anteriormente vinham sempre armadas como as vespas de seu dardo sutil e virulento. Veja como é que a narrativa traz esses detalhes e essas adjetivações bem características. O fato é que o casamento era um casamento arranjado, era um casamento em que Aurélia pretendia punir Seixas pela sua ambição, e aí eles se tratavam de uma maneira muito rude, muito ruim. Fel e acrimônia. Fel é uma coisa muito amarga, e acrimônia é algo que lembra o que é azedo, tem muito a ver com ser acre, ser avinagrado. Então era uma coisa bem ruim, né? E aí aquela lua fez com que o clima ficasse romântico, o clima ficasse mais ameno. Vamos comigo aqui, ó. Vou subir aqui o nosso texto. Vamos aqui, ó. Vamos lá, ainda continuando a preparação do que viria a seguir, o nosso glorioso José de Alencar narra que, às vezes, repetia as traduções que havia feito das poesias soltas, esse era o Fernando Seixas, tá? Do bardo inglês, essas joias literárias vestidas com esmero, isto é, muito bem vestidas, né? Tomavam maior realce na doce língua fluminense e nos lábios de Seixas, que as recitava como um trovador. Então veja que o cara, né, tinha o poder da lábia. Então, por conta disso, olha aí, ó, a Aurélia, a princípio, isso aqui não é da minha cabeça, isso aqui está escrito lá no livro, só o grifo que é meu, ó. Aurélia, a princípio, entregara-se ao encanto daquela noite brasileira. O grifo é meu.
que lhe parecia um sonho de sua alma pintado no azul diáfano do céu. O clima continua, então, ao gosto romântico, com essa informação do texto. Ali perto recendiam os corimbos de Resedá, balouçados, isto é, balançados pela brisa, e foi através desse enlevo de luz e fragrância que a voz sonora de Seixas penetrou nas cismas de Aurélia e enleou-se nelas, de modo que a moça imaginava escutar não a conversa do marido, mas a fala de seu sonho. Calma aí que ainda tem um negócio interessante que vai nos ajudar a resolver aí a questão. Certamente você já leu, mas vale aí, né, nossa revisão. Olha aí, ó. Ela parecia não escutar a conversa do marido, mas uma fala de seu sonho. Para ouvir, apoiara-se no braço da cadeira e, insensivelmente, a cabeça descaindo, reclinou sobre a espádua de Seixas. Espádua, acho que todo mundo sabe, né? Essa parte aqui, ó, ela estava inclinadinha e, sem querer, deu aquela encostadinha marota no sujeito. Olha lá, com um movimento de graciosa languidez. Então, o enlevo é quebrado por uma referência a dinheiro. Se você voltar lá no capítulo 6, você vai ver isso. E aí, o que acontece? A Aurélia se levanta tão arrebatadamente que parecia repelir o braço no marido, no qual pouco antes se apoiava. Por fim, o narrador nos informa que a Aurélia voltou precipitadamente e entrou na sala, onde apenas havia a frouxa claridade de 2 bicos de gás em lamparina. Foi ela mesma quem dispusera assim, para que a luz artificial não perturbasse a festa da natureza. Agora batia o tímpano, chamando o criado para fazer inteiramente o contrário. Vamos já aqui levantar o texto. Os lustres acesos entornaram as torrentes deslumbrantes do gás que expeliram da sala os níveis reflexos do luar. Em outras palavras, o texto deixa claro o quê? Que ela não queria mais que aquela lua brasileira tão bonita lhe influenciasse a ceder aos encantos de Fernando Seixas. Voltando para cá, ó, então o que a gente observa, portanto, é um quase. Quase que a frieza com que a moça tratava o marido fora quebrada pelo luar magnífico, informado no início do capítulo que, como a gente percebeu, ficou só mesmo no quase, porque quando se falou em grana, ela se levantou perturbada, lembrando do que exatamente era o seu casamento. E é por isso que somente a alternativa resolveria esta questão lá do vestibular do ITA. Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, voltando aqui para as questões, a resolução da questão 21 ficou muito por conta de um conhecimento abrangente do romance. É claro que você não precisava se lembrar de todos esses destaques que eu fiz do capítulo 6, eu fiz mesmo para embasar o meu comentário lá para o site do Curso Elite, também aqui para o nosso site, para a nossa resolução. Porém, vale você ficar de olho no seguinte: toda vez que você precisar, viu, meu amigo vestibulando, minha amiga vestibulanda de 2018, precisou resolver uma questão de literatura, é sim necessário que você tenha um conhecimento prévio da história. Porque ainda que você não se lembrasse desses trechos que eu destaquei, você se lembraria que o casamento foi feito em torno de um negócio, por isso eu abri o meu comentário falando das partes em que o José de Alencar dividiu o romance dele, e que, em função daquilo, a Aurélia, que meio que na história resgata o Fernando Seixas dessa sua característica gananciosa, ambiciosa, ela, num primeiro momento, quer se mostrar durona para ele. E aí, por isso que ela deu esse, né, como dizem aí a gíria, né, deu esse piti, deu se tocou, caiu a ficha de que ela não deveria ceder aquele luar magnífico, como o capítulo falou. Beleza? Combinado? Então, a alternativa não tem como ser nenhuma das outras alternativas. Vamos para a próxima questão, também de literatura. Tá? Eu vou suspender aqui um pouquinho, para que a gente possa visualizar melhor aqui em tela. A questão 22 era do livro Quincas Borba. Vale aí o meu comentário, já que a minha resolução
aqui é muito mais para que você tenha um material e tenha noção do que o site do professor Benoa traz para você. Vale meu comentário. O romance Quincas Borba é um romance realista, ele é uma espécie de ponte entre a primeira obra realista de Machado de Assis, publicada 10 anos antes, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é uma espécie de ponte. Não é exatamente uma continuação, não se pode dizer que Quincas Borba é uma continuação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem ali alguns pontos em comum, entre eles o filósofo Quincas Borba, que depois vai dar nome ao cachorro. Na verdade, nas minhas aulas presenciais, quando eu vou falar sobre o romance Quincas Borba, fica sempre aquela situação, né? Quincas Borba é o nome do filósofo ou é o nome do cachorro? Porém, o romance Quincas Borba, ele traz uma característica diferente do Machado de Assis. Por exemplo, na personagem feminina, enquanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a Virgília, que é a personagem principal feminina, ela sim faz um triângulo amoroso entre ela, o seu marido, Lobo Neves, e o Brás Cubas, efetivamente. Então, ela efetivamente trai o Lobo Neves com o Brás Cubas. Isso não acontece no romance Quincas Borba, em que a Sofia não trai o seu marido Cristiano Palha com o Rubião, que é o personagem em torno do qual a história se concentra. E por que eu falei isso? Por conta da resolução dessa questão. Por quê? O Rubião, ele se apaixona logo nos primeiros capítulos do livro pela Sofia. Eles se encontram numa viagem de trem, estão voltando de Vassouras, né? O Rubião tinha ganhado a herança do filósofo Quincas Borba, e aí estava indo para o Rio de Janeiro e se encontra na viagem de trem com Cristiano Palha e a Sofia. E o que acontece? Ele se apaixona pela Sofia, mas a situação não desenvolve, o adultério não acontece. E aí vai se criando aquele clima do quase, aquele clima do será que? E ao longo da narrativa acontece um encontro entre Sofia e um outro sujeito chamado Carlos Maria, pelo qual efetivamente a Sofia fica meio caidinha, né? Porque as personagens femininas do Machado de Assis têm uma característica completamente diferente das personagens femininas dos românticos, do José de Alencar, por exemplo, ok? As personagens femininas do Machado de Assis, sim, são pessoas efetivamente humanas, não são semideusas, são humanas, podem ter suas fraquezas, podem pensar em trair o marido, enfim, são pessoas reais, por isso o romance é realista. O que acontece? Num determinado momento, eu falo isso lá no meu comentário, que o Rubião sobe num carro, o cocheiro, né, porque quando a gente fala carro do século XIX, era carro movido a cavalo, não era carro movido a motor, como a gente tem no dia de hoje. Ele escuta do cocheiro uma história que ele, por conta de estar desconfiado, tinha estado num baile, tinha visto o tal do Carlos Maria dançar com a Sofia, e aí ele fica desconfiado de que a história que o cocheiro está lhe contando tem a ver com esse sujeito. Veja a questão comigo. Em várias passagens de Quincas Borba, de Machado de Assis, as personagens interpretam erroneamente alguns fatos ou fazem ilações equivocadas a partir de algumas falas. Quer dizer, ilação é uma suposição não baseada em fatos, não baseada em provas. Isso é ilação, ok? E a gente vemos isso, por exemplo, no episódio em que, a partir do relato que houve de um cocheiro, Rubião se convence de que, o candidato aqui mais uma vez acertou, né? A resposta correta é a alternativa delta, Sofia e Carlos Maria são amantes, e vamos ver o porquê disso. Opa, eu tenho que trocar aqui para poder trocar a minha tela, vamos lá, agora sim. Vou subir aqui o texto. Opa, é para cá, vamos lá. Questão 22. Está aqui, a solução é a alternativa D, como nós já vimos. Então, vamos lá. Ver o que eu comentei sobre a questão. Nesse romance, Machado de Assis nos conduz pela alma do Rubião. Uma característica importantíssima de qualquer obra realista é a análise psicológica dos personagens. O Machado de Assis foi o mestre dos mestres nessa análise psicológica dos personagens. Vem comigo aqui, tá?
E o Rubião vai se atormentando até enlouquecer de vez. É assim, ele termina o livro bem louco. Tá? Ele termina o livro maluquinho da Silva. Então, ele vai se atormentando até enlouquecer de vez. Um dos fatores que contribuem para essa loucura do Rubião é exatamente a atração que ele sente pela Sofia. Como eu disse aqui, o cara se apaixonou logo no início do livro pela Sofia. E aí, olha o que eu também fiz esse adendo, diferente da Virgília do Brás Cubas, tá? Esse relacionamento acaba não acontecendo. Então, durante o livro, fica evidente aí que o Rubião até toparia esse triângulo amoroso, que acabou acontecendo lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e não aconteceu aí no Quincas Borba, ele até toparia esse triângulo amoroso entre ela, Sofia e o marido desta, e o próprio Rubião. Mas ele não toparia jamais, que ela se envolvesse com um terceiro, que é o tal do Carlos Maria que eu falei. Bom, feito esse adendo, então deixa eu subir aqui um pouquinho mais o meu texto. Vamos lá. O capítulo 70 do livro vai contar exatamente esse episódio que eu falei para vocês. Rubião cedeu a cadeira e acompanhou o Carlos Maria, que atravessou a sala e foi até o gabinete da entrada, onde estavam os sobretudos e uns 10 homens conversando. Antes que o rapaz entrasse no gabinete, Rubião pegou-lhe do braço, familiarmente, para lhe perguntar alguma coisa, fosse o que fosse, mas, em verdade, para retê-lo consigo e procurar sondá-lo. Começava a crer possível, preciso subir aqui o texto, começava a crer possível ou real uma ideia que o atormentava desde muitos dias. Agora a conversação, olha aqui, a ideia que o atormentava era a ideia de que o Carlos Maria pudesse ser amante da Sofia. Agora a conversação dilatada, os modos dela quem? Da Sofia. Nunca a intimidade do casal lhe excitara os ódios contra o legítimo senhor. Olha o que eu falei aqui para você. Esse trecho é exatamente o trecho que deixa claro que ele não se importaria de ter um triângulo amoroso desde que fosse ele, a Sofia e o Cristiano, que era o marido da Sofia. Agora um outro no rolê não ia dar certo, na cabeça do Rubião. Vem cá. E lá iam meses e meses sem alteração do sentimento, nem a morte da esperança. Mas olha aqui, ó, a possibilidade de um rival de fora veio atordoá-lo. E aí o ciúme trouxe ao nosso amigo uma dentada de sangue. Outro trecho que evidencia o ciúme é do Rubião e as suspeitas de que haveria, o ciúme e as suspeitas que ele teria desse romance do Carlos Maria com a Sofia, está aí no capítulo 78. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo, e chegou a ir à Rua dos Inválidos no dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Vamos lá? Vamos subir aqui um pouquinho mais. Sim, o meu comentário foi bem extenso, justamente para poder fazer com que você tivesse total segurança na resposta. O ciúme volta a afetá-lo em relação a Carlos Maria por conta de uma conversa com um cocheiro linguarudo ao longo dos capítulos 89 e 90. Então, se você... O Machado de Assis tem a característica de fazer capítulos muito curtinhos, né? Suas obras têm capítulos muito curtinhos. E aí, se você for lá ler o capítulo 89 e 90, no 89 ocorre a conversa durante todo o capítulo. Por isso que eu não coloquei ali nenhum trecho, porque é o capítulo inteiro do Rubião conversando com um cocheiro. E no 90, é ele remoendo a conversa que teve com o cocheiro e fazendo a suposta ligação entre o que o cocheiro havia lhe informado e as suas suspeitas, o seu ciúme da Sofia com o Carlos Maria. Beleza? Então, olha lá. Por fim, no capítulo 106, o autor, em sua fina ironia,
descortina a desconfiança que perturbou o Rubião a partir de um relato do cocheiro, de que Sofia e Carlos Maria seriam amantes. E é por isso que a única alternativa possível é a alternativa D, conforme nós já marcamos aqui, e que o candidato que fez essa prova também marcou. Beleza? Combinado? Bom, vamos então resolver a questão 23, que é sobre o romance São Bernardo, do Graciliano Ramos. Um romance feito à moda do modernismo, um romance em que trabalha de uma maneira bastante interessante. O romance São Bernardo faz parte daquilo que se convencionou chamar, na história da literatura brasileira, de romance social. Faz parte dos romances sociais da década de 1930. E ele faz parte disso. Tem muito cheiro de um ativismo, em certo sentido político, em certo sentido social, por conta de tudo que acontecia no Brasil. É impossível você dispensar os contextos históricos daquilo que os artistas produzem naquele período. Tudo que um sujeito pinta, tudo que um sujeito escreve, as músicas que são compostas, todas têm a ver com o contexto histórico. Por exemplo, no caso específico do São Bernardo e de todo o romance social da década de 1930, o Brasil e o mundo, por extensão, viviam um momento muito conturbado. O Brasil aqui vivia o governo do presidente Getúlio Vargas, que ficou 15 anos no poder. Era moda o sujeito ficar muito tempo no poder na década de 1930. A Europa se ressentia da depressão, da quebra da Bolsa de Valores, 1929, né? A Bolsa de Nova York quebra. Isso tem reflexos no mundo inteiro. A Europa não ficou de fora. E é justamente o momento da afirmação dos regimes totalitários, do fascismo na Itália, com Benito Mussolini, que tinha assumido lá o poder em 1922, e com a ascensão, a chegada de Adolf Hitler ao poder na Alemanha a partir de janeiro de 1933. Todo o contexto voltado para essa atmosfera de beligerância, essa atmosfera de guerra, essa atmosfera de perseguição a minorias. Tudo isso aconteceu no mundo e no Brasil. Bom, isso vai ter reflexo nas artes. E o romance São Bernardo não está de fora disso. Vindo para aqui para a questão, né, eu vou subir aqui um pouquinho o meu texto. Vamos aqui, ó, questão 23. Deixa eu botar aqui o meu marca-texto, porque quem tem assistido os meus vídeos sabe que eu não sei passar sem meu marca-texto. Então, o narrador personagem afirma: se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve essa narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. E aí, a questão perguntou qual era o propósito do Paulo Honório, que é o narrador personagem, faz uma narração em primeira pessoa, qual era o propósito dele em escrever isso? O propósito de Paulo Honório em escrever isso era entender as motivações que levaram Madalena a um fim tão trágico. Antes de eu apresentar o meu comentário, se você não é meu aluno do Elite Curitiba, ou se já não teve a curiosidade de ir lá no site do Elite Curitiba e conferir os meus comentários escritos, vale eu contar para você aqui rapidinho que o Paulo Honório se casou com a Madalena, e a Madalena era uma mulher diferente das mulheres submissas e subservientes da época. Muito pelo contrário, ela chegou lá, tomou pé da situação, começou a cuidar dos negócios da fazenda, e isso, em certo sentido, perturbou o Paulo Honório, perturbou aquele machismo arraigado que o brasileiro daquela época, vamos colocar que fosse só daquela época, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, que o brasileiro daquela época tinha. E aí o que aconteceu? A Madalena começou a perceber que o marido não era aquilo que ela achou que fosse. Começou a tomar conhecimento das situações pré-nupciais do marido. E isso foi decepcionando, desgastando. O sujeito ficou enciumado, sequer reconheceu o filho, ou deixava muito para lá. Reconhecer, ele reconheceu, no sentido de paternidade, mas ele
simplesmente deixou para lá o guri. E o que acontece com isso? O que acontece com isso? A Madalena vai ficando cada vez mais desgostosa da vida a ponto de se suicidar. Esse foi o fim trágico. E eu confesso que quando eu vi essa questão, eu dei risada por causa do que você vai ver aí. Na minha turma presencial, no dia 19 de outubro deste ano, 2017, eu fiz isso aqui, ó. Coloquei algumas questões sobre o São Bernardo, e aí, uma delas, a questão número 4 do meu exercício, deixa eu botar aqui, ó, a canetinha só para chamar a sua atenção aqui da questão 4, olha aí, ó, questão 4 do meu exercício, ela previa justamente o que está nessa questão. A questão 4 era essa aí, ó, o romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, publicado em 1934, é narrado em primeira pessoa pelo narrador-personagem Paulo Honório, que decide escrever o livro em determinada altura de sua vida. O principal motivo... Vamos aqui. O principal motivo que levou Paulo Honório a escrever a sua história foi... E aí essa questão que eu tirei da minha cabeça, eu inventei a questão, né, trazia essas alternativas aí, ó. A desejo de mostrar como ele conseguiu, com enorme esforço, tornar-se um proprietário rural bem-sucedido, apesar de sua origem extremamente humilde. A letra B dizia: o desejo de mostrar como se formavam os conflitos políticos e sociais no interior do Nordeste brasileiro, tema recorrente na ficção da chamada Geração de 30,